Olá, bem-vindos ao nosso programa Onde Deus Chora. Um programa no qual tentamos falar sobre a situação da igreja que sofre ao redor do mundo. Hoje falaremos sobre Ruanda, um país que tem tentado mudar a sua imagem, associada ao genocídio em 1994, em que mais de 800 mil pessoas foram mortas, dentro de um intervalo de 100 dias. Hoje, Ruanda está com uma aparência melhor. O governo tem expressado estabilidade, o turismo está expandindo e o crescimento econômico nos últimos 5 anos tem sido mais de 5%. Mas os fantasmas ainda assombram Ruanda. Para nos contar mais, é um grande privilégio meu receber o Sr. Pietro Mariano Beni, um advogado, jornalista e o diretor atual da agência de imprensa católica chamada MISNA, aqui em Roma. Sr. Beni, obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado por me convidarem. O Banco de Desenvolvimento Africano tem indicado que o crescimento de Ruanda excederá 5% novamente esse ano. O panorama de Ruanda está mais cor-de-rosa? Qual a situação hoje? Eu começaria especificando ao menos um ponto de vista, uma conclusão a que cheguei ao observar Ruanda nos últimos anos. Se Ruanda é conhecida como o país das 1000 colinas, eu diria que é também o país das 1000 contradições. Por assim dizer, no sentido que essas contradições são uma nova forma de colinas, em nossa tentativa para olhar o presente e o futuro do país. Certamente encontramos boas colinas cor-de-rosa que começaram, ao menos, a adquirir um certo tipo de consistência, por volta de 2007, quando talvez a mídia ocidental, mas não só ela, começou a falar sobre o Ruanda como a nova Suíça da África. Por outro lado, enquanto esta informação se firma, por outro lado, há coisas que talvez dizem respeito mais à capital Kigali. Em Kigali, pelo que tivemos informações recentes, temos jardins, novas estratégias de planejamento que começaram também por causa da periferia. Uma mulher, e aí se vê o papel das mulheres em Ruanda, anos atrás, que está dando resultado. Mas de outro ponto de vista, na área rural de Ruanda, provavelmente a situação não é assim tão cor-de-rosa, e teremos a chance nesta entrevista de examinar isso, considerando o número de órfãos, o número de pessoas que ainda passam fome diariamente, e outras contradições que dizem respeito à maneira como o pós-genocídio foi administrado. Quero vir a esta pergunta. O genocídio de 1994, no qual 800 mil pessoas foram mortas. Eu imagino que ainda há um peso que oprime o país. O senhor concorda? E como o senhor descreveria esse peso que ainda traz uma sombra sobre tudo em Ruanda? Não querendo ser desagradável, eu gostaria de especificar que dos diferentes censos que temos consultado e da carta oficial que está disponível para todos, o número de pessoas mortas naquele genocídio oscila de 550 mil a mais de 1 milhão. Um dado oficial do governo de Ruanda traz um total de 900.213. Algo assim, não lembro exatamente os números, mas é mais ou menos isso, mais de 900 mil.
Portanto, há até esta falta de acordo, e isto faz parte da contradição. Há uma falta de acordo no número real de pessoas que foram mortas no genocídio. Mas será que é o número de pessoas que foram mortas que conta? Provavelmente isso é apenas um detalhe. É algo que, obviamente, deve ser acertado. Mas, por outro lado, algo feio, terrível aconteceu ali em 1994. E eu tenho testemunhas de primeira mão que estavam lá e que me contaram, naquela época, o que aconteceu lá. Portanto, as sombras são certamente grandes. Muitos chamam Ruanda do pós-genocídio de um país de mulheres. Mais de 70% da população é de mulheres. Que impacto isso tem para um país como Ruanda? Eu diria que esta é uma das maiores contradições naquele país, de certo modo, porque certamente o papel da mulher tem sido por muitos anos documentado em todos os países africanos, especialmente depois dos desastres, depois das guerras, depois de conflitos, depois de situações dramáticas, trágicas. Foi extremamente importante na reconstrução do país. Pelo que diz respeito a Ruanda, há muito mais que isso, de fato. O parlamento de Ruanda é o primeiro no mundo a ter a maioria mulheres. Nas últimas eleições, se me lembro bem, a porcentagem da votação foi de 56% a 57% para as candidatas mulheres. Portanto, é um total sucesso para as mulheres. Porém, onde está a contradição? A contradição é também que o país tem algo de mais de 1.200.000 órfãos. Órfãos? E se formos para a zona rural, provavelmente descobrimos que 88% desses órfãos estão na zona rural. E eles têm uma vida muito dura. Juntando tudo de novo, voltando às 1000 contradições, juntando tudo, um país praticamente governado por mulheres. Bem, governado por mulheres é um exagero, porque o número de homens não é zero, não se pode negar. Mas como se junta isso e um país de órfãos? Quero dizer, é muito difícil para mim compreender, e nenhuma de minhas irmãs foi capaz de me dizer se há uma conexão positiva para o futuro entre essa maioria de mulheres liderando em tantas iniciativas diferentes. Parece mais que são mulheres mais da política ou dos negócios, ao invés de mães. E isso me deixa um pouco desconfortável quando o vejo. Faremos um curto intervalo e agora iremos assistir um noticiário sobre a situação das mulheres e dos órfãos em Ruanda. bakatwereka ibyaho natwe tukabereka ibyacu. Kubaho mu buzima bwiza niga nta kintu kimbangamira na kimwe. Nikuza kwiga nkamenya kandi no gukunda kuzaba umukuru w'igihugu. Durante séculos, o tecido familiar ruandês foi muito forte. No entanto, em 1994, esse tecido foi brutalmente rasgado pelo genocídio e banho de sangue. A função de remendar esse tecido e cuidar das crianças órfãs fica essencialmente a cargo das mulheres. Na realidade, muitos designaram o Ruanda do pós-guerra como um país de mulheres. 70% da população é mulher, e desse percentual, aproximadamente 1/7 das habitantes de Ruanda são viúvas. O fato é que há muitas viúvas.
E, além disso, há famílias totalmente constituídas por órfãos, em que o rapaz ou a moça mais velha substitui o pai na gestão da casa.